Mas é com muita alegria que nós estamos recebendo às 10 horas 46 minutos no estúdio. Eu que acompanho nas redes sociais, aqui também na casa, Cecília Antipoff, Guardiã das Crianças. Eu adorei esse nome, Guardiã das Crianças. E hoje nós vamos falar do comportamento desafiante das nossas crianças. Acho que ela trouxe uma pauta, só que ela não imaginava que seriam 4 idiotas aqui, principalmente 2 que são pais. Nós não idiotas estamos aí. Não, imbecis. Nós não estamos aí pro que os outros pensam. Queremos resolver os nossos filhos. Exatamente. Você lógico. quer resolver o problema da sua filha, eu quero resolver os problemas dos meus filhos. Inclusive a minha filha é charada Cecília, né? Chama belo Cecília nome, também. hein? Belo nome. Bom né? dia, Cecília, tudo bem? Bom dia, CJ, bom dia, equipe do 98 Esportes. Antes de mais nada, eu queria prestar a minha solidariedade ao João Henrique do Vale. Primeiro advogado. Sou amiga dele, da Isabela, esposa dele. Ele estava doente, sim. Eu já me coloco à disposição para testemunhar a favor de João. Foi muito injusta e essa reportagem é altamente questionável, tá? Coloco aqui ao vivo a minha solidariedade ao João. Mas bom dia para vocês. Vamos falar de criação de filhos aqui, né? Quanto você quer Vamos apostar? cancelar a coluna de hoje, gente. Como é que a pessoa chega aqui no nosso programa e questiona a qualidade do nosso trabalho jornalístico? Não, e eu tô pra te falar, quanto você quer apostar que quinta que vem não vem? Obrigado, Cecília. Foi muito bom sua presença. Altamente questionável essa reportagem, mas tudo bem. Ainda bem que embaçou a cara das pessoas. Ô, Cecília, comportamento desafiante das crianças. Falar um pouquinho pra gente. Eu tenho 2, um de 11, entrando na adolescência. E aí eu percebo o quão difícil eu fui, né? O chato também, eu fui na adolescência. Eu tenho uma com 8 anos e você tem uma de? 1 ano e 3 meses. E nós vamos falar o que desse comportamento? Então, primeiro, o que eu tô chamando de comportamento desafiador, né? Diariamente eu recebo perguntas assim, Cecília, meu filho chora pra tudo, quando é contrariado bate, joga as coisas no chão, eu chamo pra fazer alguma coisa, não vem, na minha casa tudo só funciona no grito, quando eu grito, quando eu tiro alguma coisa, aí a minha criança me escuta. E muitas vezes, CJ, o adulto olha pra criança como se fosse um ET que caiu ali de paraquedas na casa e que está se comportando daquela forma, de forma isolada, né? E qual que é o meu convite, né? Com as provocações até de onde vem o comportamento desafiante. Antes de olhar para a criança que está desafiadora, que não escuta, que está chorando muito, que está batendo, que está agressiva, a gente precisa olhar pra gente primeiro, né? Você é pai, aqui temos 2 pais, eu sou mãe também, e eu já trabalho com crianças, com mães, com famílias há 21 anos, tenho Mel de 8 e Anne de 5. E é muito evidente como que as crianças, elas repercutem no comportamento algo que às vezes está falho na relação, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. De ontem, recebi uma mensagem lá no meu Instagram. Cecília, meu filho briga pra tudo, aqui em casa minha vida é toda no grito, o que tem de errado com essa criança? Então o adulto já olha pra criança e fala, o que tem de errado com essa criança? Achando que o problema é lá. E que é lá, nela. E hoje a gente vive um momento gravíssimo, né, de banalização de diagnósticos. Então a criança está agressiva demais, ela está opositora demais, já tem um nome para um transtorno para isso aí, transtorno opositivo desafiador. E eu venho levantando uma bandeira contra isso. Eu vejo nas suas redes. Antes da gente olhar para isso, como está a sua relação? Você tem tempo para o seu filho ou é tudo muito corrido, né? Quando o seu filho fala assim, CJ, papai, vem cá, vamos brincar? Você responde, você para, se dirige a ele ou você fica assim, peraí, filho, peraí. E ele está sempre te esperando. Como é a qualidade dessa entrega? Isso tem total relação com o comportamento desafiante de uma criança. Por exemplo, eu dei só um exemplo simples aqui, né? Então, de onde que vem esse desafio? Vem da nossa desconexão com os nossos filhos, porque a criança, vou na pequenininha, depois a gente vai no pré-adolescente. A criança pequena, ela não tem para entregar para o pai assim, papai, eu tô com muita saudade de você, fiquei te esperando o dia inteiro. E você chegou e ficou no celular, você chegou e não me deu atenção, você chegou e você e a mamãe só ficam brigando, eu tô com medo, eu tô angustiado. Não tem isso para entregar, mas o que ela vai fazer? Ela vai comunicar. Ela vai jogar as coisas no chão, ela vai chorar, ela vai fazer o oposto do que você pede, porque tem um vulcão ali em erupção emocional nessa criança. Aí o adulto desconectado, né, na pressa do dia a dia, desconectado da criança, começa a falar... Que isso? Essa criança, acabei de chegar e já está gritando, essa criança já está, né, desafiando. Então,
fica aí o convite para a gente parar de olhar para as crianças e buscar o que tem de errado com ela e para primeiro fazer aquele mergulho interno mesmo. Como que eu tô? Né? Teve uma época que o Ian, meu filho, estava com 4 anos, jogando tudo no chão, fazendo xixi no sofá, na cama. Eu sentava na minha cama, eu passava a mão, tá molhado. E ele já tinha desfraldado. Ao invés de olhar para ele, eu olhei para mim. Pera, como que eu tô? Eu tava numa fase, emocionalmente falando, dificílima. Eu tava com preguiça de ficar com os meus filhos. Eu tava desconectada dos meus filhos. A minha entrega tava ruim. Isso acontece. E o que a gente faz com isso? A gente para e revê o percurso. Falei, opa, Perfeito. eu preciso me cuidar. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso prestar atenção em como eu tô com meu filho, né? Isso que você está falando, eu vou te dar um testemunho do que aconteceu essa semana lá na minha casa. O meu filho perdeu média em algumas matérias. Aí ele chegou desesperado, nunca tinha acontecido isso com ele, ele está no 6º ano, que seria a 5ª série de quem é mais antigo. Quem é velho? Geração. Quem é velho, da Da nossa geração. época. Isso. E aí ele chegou desesperado, eu não estava em casa, ele chorou, ai, meu pai vai me botar de castigo, vai tirar meu celular, meu pai vai me xingar, falando com a mãe dele, com a minha esposa. Depois ele passou para uma outra fase, que foi assim, os meus colegas vão me chamar de burro, eles vão me chamar de incapaz, eles vão me zoar. Aí a minha esposa gravou um áudio de 4 minutos para mim e falou assim, veja muito bem como que você vai chegar em casa, às vezes você vai estar cansado, não xingue, porque o Rafa tá assim, assado, ele tá sensível. Eu cheguei, a hora que eu cheguei, ele tava no banheiro, com o olho todo cheio de água, de choro. Aí eu olhei pra ele e falei, o que foi? Aí ele, foi o pior primeiro semestre da minha vida. Eu falei, tive vários. Relaxa, mano. Não, mas eu fui mal na prova de matemática, fui mal não sei o quê. Eu falei, e daí? Dá tempo de recuperar, mano. Aí ele começou a acalmar. Ele começou a ver que, tipo assim, meu pai não vai me xingar, não vai me... Por isso que eu tô falando desse comportamento. Minha esposa me ajudou muito nisso. Provavelmente eu chegaria, talvez, um pouco mais enérgico. Mas aí, no que ela me preparou, eu falei, que isso, filho? Tá de boa. Dá tempo de recuperar. Agora, a gente tem que ver o que te levou a fazer isso. O que foi? É muito tempo no celular? Você tá com medo das pessoas te zoarem? Você tá com esse receio? Eu acho que você tá demais no celular. Agora, não vou ficar te proibindo, não. É uma disciplina. Você tem que aprender. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu estou com dificuldade de concentrar, papai. Eu falei, então nós vamos procurar ajuda pra isso. Ele falou, na hora lá da prova, eu fiquei com dificuldade de prestar atenção. Eu falei, então vamos trocar uma ideia. E acabou. E aí a minha esposa começou assim, será que a gente pega professor particular? Será que a gente contrata? Será que não sei o quê? Eu falei assim, eu acho que você tá um pouco mais desesperado que ele. Eu acabei de ter uma conversa com ele e ele levou na boa. Vamos esperar. Vamos ver, às vezes ele mesmo recupera. E esse comportamento eu gostei. Não tô falando que é o maravilhoso, não, mas eu gostei. Fez bem pra mim, sabe? Uhum. Essa relação. Você trouxe com um ele. ponto que ele é sensacional, CJ. Assim, de onde vem o comportamento desafiador de uma criança? Da forma com a qual a gente se comunica com os nossos filhos, né? A gente vem de um modelo de educação, a gente aqui, né, de algumas gerações, mais ou menos da mesma geração, a gente veio de um modelo de educação mais autoritário. Então, que a gente era punido. A gente fez uma coisa aos olhos dos adultos errada, a gente é punido. Porque perder média pode ser que malandrou, pode ser que ficou muito tempo no celular, pode ser que está com dificuldade real, né? Agora, a gente vem de um modelo punitivo. Então, o natural é a gente transbordar a punição. Mas já chegar punindo. E o que conecta, né? O que faz a criança ser menos desafiadora e escutar a gente mais? Para não precisar ficar gritando, Melissa, Ian, lá em casa. É o que eu entrego para eles. Então, se ele tá triste, se ele tá chateado, com raiva, frustrado... parar um pouco, como você fez, né, CJ, e a sua esposa foi muito feliz na mensagem, e escutar. Peraí, deixa eu te escutar primeiro, porque o adulto da geração que foi criada de forma punitiva, a gente já quer chegando, resolvendo e vendo o que tá errado. Me conta o que aconteceu. Escutar é fechar a boca, a gente tem 2 ouvidos, não é à toa, e uma boca só, né, para escutar mais. Me conta, o que aconteceu? Primeiro. Segundo, como é que você tá em relação a isso? Porque eu ia estar arrasada também. Se eu perdesse 3, 4 médios, eu também ia estar assim igual você. E aí depois, você como pai, né, ele ainda é criança, pré-adolescente, de 11 anos, você precisa trazer referência e firmeza. E aí, o que aconteceu? Foi celular demais? E se foi demais, CJ, já puxo um gancho aqui e até uma coisa importante, ele não dá conta
de parar no celular sozinho. Sim. Vocês, mãe e pai, vão precisar entrar em ação aí para ajudá-lo a organizar esse tempo de tela. Porque tá todo mundo viciado, todo mundo dependente. Todo mundo bobear, nós 5 aqui já estamos também. Sim. E ele de 11 anos, então nem se fala. Então ele até tá lá. Tô jogando. Nossa, meu pai falou que eu tenho que prestar atenção. Ele tem razão. Eu tenho que fazer o dever de casa. Mas a engrenagem disso aqui, ela é feita para viciar. Ela é feita para você ficar, Então, ele não consegue fazer isso sozinho aos 11 anos de idade. Só mais um pouquinho. A gente tá assim, só mais um vídeo. Aí você morre de rir. Só mais um. Então, você trouxe um ponto que ele é central. Quanto mais eu me comunico com o meu filho de uma forma assertiva, que não é passando a mão na cabeça e sendo permissivo, não. Não, filho, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu vou te escutar, eu entendi, você ficou chateado, isso realmente tem um problema. Agora vamos olhar por quê? De onde vem isso? Como que eu posso te ajudar? Perfeito. Né? Acho que o caminho é esse. Fizemos tirar um pouco mais cedo antes de dormir, para ficar ali umas meia hora, 40 minutos lendo, ou descansando a cabeça, para depois já ir direto para a cama. Gris, você tem sobrinhos, Gris? Eu tenho sobrinhos, e às vezes é bem difícil. Eu queria que você falasse um pouco, você falou da criança mais jovem ali, né, que não tem muita essa questão da comunicação, que às vezes não vai falar abertamente algumas coisas. Queria que você falasse das crianças menores ainda, dos bebês ou dos recém-nascidos, que também tem esse comportamento às vezes, que acho que é ainda mais difícil porque a comunicação ainda não existe nem de um lado nem de outro, né? Como que funciona? Tá, o bebê, né, aí é um outro universo que... Qual é a única forma que o bebê tem de comunicação? É o choro, né? E o adulto tem pavor de choro. Não sei se vocês percebem isso, assim, né? O neném tá chorando, todo mundo olha incomodado, já querendo, com muita pressa, que aquele choro cesse, né? A criança caiu e machucou, a gente já fala, não foi nada não foi nada, pulou, porque não foi o seu joelho, porque o dela tá doendo, ela vai chorar. Então... primeiro é muita calma, né? Quando eu vou me relacionar com um bebê e se ele chora muito ou tá muito nervoso ou, né, com aquele comportamento ali corporal de empurrar, às vezes de bater, primeiro é o entendimento de que é assim que ele se comunica, é a única forma que ele tem de comunicar. E qual que é o nosso papel? Decifrar. Eu preciso decifrar. Ao invés de falar, nossa, esse neném é difícil, não. Ele está comunicando muito. A Mel, minha primeira filha, foi um bebê que chorou demais, a ponto da vizinha do prédio onde eu morava bater na minha porta várias vezes. Cecília, você precisa de ajuda? Tá tudo bem? E eu me sentia péssima, porque eu era psicóloga infantil, eu dava aula sobre desenvolvimento infantil, eu tinha 15 anos que eu orientava famílias e o meu bebê eu não conseguia acalmar. Aí eu fui entender que era uma questão de eu me acalmar primeiro, porque eu tinha um nível de autocobrança, assim, altíssimo. E eu me desconectava dela, porque eu ficava muito no racional. Peraí, o que é esse choro? Eu tinha que identificar o choro, mas eu não me permitia sentir. Então, é calma para escutar esse bebê e para nomear. E eu preciso, né, assim, a relação com as crianças... Ela não é como a relação entre adultos, que eu vou conversar racionalmente e vou entregar para o adulto o meu feedback e ele vai entender. Com a criança eu preciso nomear. Como que eu ajudo o bebê? Com muito acolhimento, com muito colo. E aí tem uma vertente totalmente equivocada que fala... Não dá muito colo para esse neném não, que você vai deixar ele mal acostumado. Pelo contrário, dê muito colo porque ele vai se sentir amparado. Ela chorou, tá fazendo birra, deixa ela sozinha que ela vai entender que não tem atenção. Não, escuta, acolhe, valida, filho, vem cá. Você ficou triste porque o seu brinquedo quebrou. Você tá com raiva porque o papai desligou a televisão. Você pode sentir, mas não pode bater. Mas eu vou parar e eu vou me conectar. Perfeito. Quanto mais eu faço isso, mais a criança se abre para a relação, né? Já, sua pergunta através do 993169898. Se tiver alguma dúvida, no chat do YouTube também, youtube.com/98live. O Cabidão, que é pai da Cecília. Não dessa Cecília, que essa aqui é especialista. A outra é especialista ainda em chorar. A Cecília vai fazer a pergunta 993169898. Vai ser legal demais ter a sua participação. Obrigado, galera do YouTube aí. Obrigado a vocês pela participação, em especial aqui ao Gabriel Pasqualone. Obrigado, viu, pelas palavras aí. Estamos só hoje invadindo aqui o Central Segunda Edição e recebendo a guardiã das crianças, Cecília Antipoff, falando sobre o comportamento desafiante das crianças. Cabidão, dúvidas
Você tem a Cecília tem quantos anos? A Cecília tem 1 ano e 3 meses. 1 ano Ela e se 3 encaixa justamente nesse período que a Cecília comentou no último bloco. Só que, no meu caso, assim, a Cecília é uma menina que dorme mal. E dorme mal. Ela acorda 5 vezes por noite. É meio caótico, assim. E ela chora muito. Mas o que mais me incomoda com ela chorando não é o fato dela chorar. É o fato dela virar um ioiô humano, cara. Sabe a criança que é um ioiô humano? Que fica pulando de um braço Você não pro consegue outro, agitada. Por quê? Porque ela tá querendo... Tá com sono também. Não, ela tá querendo a mãe, cara. É? Ela tá querendo a mãe, ela não tá querendo o pai nesse momento, ela tá querendo a mãe. Isso de madrugada? Isso de madrugada, isso 3 horas da manhã, assim. E aí é um processo muito delicado, porque eu, por exemplo, eu sou pai de primeira viagem e tô lidando com essas situações pela primeira vez na minha vida. E não é, engraçado, não é o choro da minha neném que me incomoda. Me incomoda muito mais o negócio dela ficar muito mais ativa, muito mais, entre aspas, arisca, e a gente não ter ali um controle do que tá acontecendo, né? Enquanto a Laura não vem ou eu dou uma mamadeira pra ela, ela simplesmente não para. Mas já foi pesquisado? É alguma dor? É um choro de dor? É um choro de fome? Não, é um choro de... É um choro de quê? É um choro de querer a mãe. Pelo menos é o que E aí, que as Cecília? especialistas já nos falaram. É mais ou menos por aí. Sua fala falando... Tá Vocês estão me ouvindo? ligado. Agora eu tô vendo. Você começou sua fala trazendo a questão do sono. Como que você descreveu o sono dela, Leandro? Fala pra gente. Que ela dorme mal. Dorme mal. Ela dorme Vou mal. pegar essa fala aí. Ela dorme mal. E aí, é a nossa perspectiva de adulto, de ela acorda 5 vezes, ela dorme mal. Por quê? Qual que é a nossa percepção e expectativa? O que é dormir bem? É ela dormir a noite toda do adulto. Mas o bebê, a criança, cada criança tem um ciclo de sono. E os ciclos de sono dos bebês e das crianças, eles são mais curtos e ela pode acordar muito mais. Vou te dar um exemplo do Ian, meu filho, tá? Que tá com 5 anos. Até os 2 anos e 2 meses, ele acordava de 2 em 2 horas. É muito 2, né, gente? Mas ele acordava de 2 em 2 horas. É mais ou menos o caso da Cecília hoje. E a gente tem alguns caminhos. Ou vou bater de frente com isso, vou ficar revoltada porque o meu filho não dorme, ele acordou de novo. Ou eu vou abrir um espaço para escutar, para acolher e já trabalhar minha resignação. Eu vou deitar agora porque essa pequena criatura vai acordar de 2 em 2 horas. Como é que a gente vai... Como a sua esposa se chama? Laura, como a gente pode se organizar para ser menos pesado para nós dois? Você vai um, eu vou outro. Você vai um, eu vou outro. E se ela busca mais a mãe, né? E o Ian só queria a mim, não queria o pai. Eu fui trabalhando até a minha cabeça de ele precisa de colo, do acolhimento para se acalmar. E eu vou entregando o que ele precisa. É fácil fazer isso? Nem um pouco. É dificílimo, né? Tem muitas pessoas que contratam pessoas para treinar o sono, para deixar o bebê chorando, a criança chorando, até ela cansar de chamar e aí ela vai parar de chamar. Porque ela vai dormir por exaustão, né? Vai dormir por exaustão e ela vai dormir porque, não adianta, fui abandonada, então deixa eu desligar aqui, deixa o meu cérebro desligar porque ninguém vai me acolher. E aí eu escutava algo das pessoas que já tinham passado por isso, eu sentia ódio. Mas é o que eu trago pra vocês, assim, isso vai passar. Só que como é que vocês podem lidar com isso sem brigar com isso, tá? Se ela quer a mãe, é uma fase, ela amamenta ainda no peito? Amamenta. Então, é uma fase que é a mãe. A bola da vez é a mãe. Eu lembro que o Thiago, meu marido, falava assim, gente, mas quando que eles vão me querer? Eu falei, calma que a sua hora vai chegar. Demorou, mas chegou. E aí hoje eu acho maravilhoso. Mamãe, eu não quero você, eu quero o papai. Eu falo, que bom, que maravilha, vai pro seu pai. Mas agora, 1 ano e 3 meses, amamentando, é mãe. E aí, não vai, mamãe não vem. Vai chorar porque ela quer a mãe, né? Então, como é que vocês podem cuidar para que a mãe esteja ali mais disponível, né? Talvez deitar junto com ela por um tempo, depois ir para a cama. Tem famílias que optam pela cama compartilhada. Isso não que eu tem ia te perguntar. Zero problema em relação a isso, Vejo zero. um tanto de gente falando, não pode levar a criança pro quarto. Não pode dormir no mesmo quarto que a criança. Zero, né? Vocês já viram aqueles vídeos do National Geographic, da leoa, quando vai dormir, do urso, do panda? Como é que os mamíferos dormem? É cada um no seu quarto? É cada um
na sua pedra? É cada um no seu galho? É assim? Não. Como é que a gente vê os mamíferos? Tudo juntinho lá. Aninhado. Nós somos mamíferos. O bebê mamífero, ele se acalma com o cheiro da mãe, com o quentinho da mãe. Isso não vai fazer com que a Cecília se torne uma criança insegura e dependente. Pelo contrário, quanto mais acolhida ela for na fase de total dependência, mais ela vai se sentir amparada e segura. E na hora certa, que é quando ela for crescendo, ela vai falar: papai, mamãe, arreda, sai pra lá, eu quero dormir sozinha, né? Não tem problema. Isso, na verdade, é a forma com a qual eu vou... A sua filhota tá pedindo conexão, tá pedindo amparo, tá pedindo mãe. E olha que maravilha, ela tem a mãe, né? Não, Cecília, mas ela tá esgotada, ela tá cansada. Então, a gente precisa pensar numa forma de fazer essa dinâmica ficar um pouco mais leve para vocês dois. Mas não é sobre como que eu vou treinar a minha filha para ficar sem isso. Ela tá nomeando o que ela precisa. Ela precisa receber. Você entende? Sem dúvida. Nesse caso específico da Cissa, é isso. Ela tem uma dependência muito grande com a mãe, o que é extremamente natural. Dorme em quarto separado? Dorme em quartos separados. Porque a gente tentou já cama compartilhada, mas pra Laura, segundo a própria Laura, tava ficando pior, porque amamentar, cara, Sim. é um negócio Cansa, né? surreal, Cansa. assim. E isso tava cansando ainda mais a Laura, mesmo ela deitada. Aham. Então, pra ela, tava, entre aspas, menos pior ela levantar, E ir lá. pro quarto da Cissa, amamentar, colocá-la pra dormir e fazer esse trânsito o tempo todo, né? E aí, isso é muito legal que você trouxe, porque o termômetro, ele é interno, tá? Eu jamais vou falar, esse é o jeito certo, esse é como é o interno. O que é termômetro interno? É como funciona pra você, pra sua esposa e pra sua filhota. É assim, Né? Se pra sua esposa tá melhor assim, ok. Pra Cissa talvez não tá ainda Então é como é que a gente vai ajustar pra ficar respeitoso. Educação respeitosa não é só olhar pra criança e pro bebê e ignorar o adulto. Eu, por exemplo, quando a Mel nasceu, eu escutava amamentar em livre demanda. No segundo mês eu comecei a ter ódio de amamentar. Eu falei, não está funcionando para mim. Eu tive que ajustar uma outra forma de amamentar, que não era dar o peito o tempo todo que a Mel pedia. Então, cada caso é uma sinfonia, né? Agora, o que você está dizendo? Está precisando de um ajuste. Depois a gente pode conversar também com calma. Queria te agradecer demais, é uma aula, um prazer. Como é que são os seus contatos? Como é que faz para estar mais próximo de Cecília Antipoff? Então, CJ, eu que agradeço. Toda quinta-feira eu tô aqui no Central, Sim. né? E tô no Instagram, Cecília Antipoff _, tô no TikTok, mas não faço dancinha, e tô também no YouTube. Então tô nas redes sociais aí para quem quiser ter acesso a mais conteúdos. Obrigado, Antipoff com 2 Fs no final, não é isso? Isso. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Obrigada a vocês, queridos. Valeu. Boa semana. Reveja seus conceitos sobre jornalismo, por favor.